Boa noite a todos. É um prazer estarmos aqui para mais uma vez podermos conversar um pouquinho sobre o Evangelho de Jesus. Hoje nós iremos ver o capítulo 14, Honrai a vosso pai e a vossa mãe, e veremos o capítulo completo. Antes de nós iniciarmos, vamos à nossa prece para nos prepararmos para o estudo do Evangelho de Jesus. Pai, de infinita bondade e amor, justiça e verdade. Em primeiro lugar, te agradecemos por podermos estar aqui reunidos, mesmo que seja da forma virtual como aqui estamos, mas podemos nos unir através dos meios tecnológicos e fazermos um só pensamento, união de pensamentos e de vontade, para podermos aprender e estudar um pouco mais o Evangelho de Jesus. Jesus, que é o nosso irmão, nosso amigo, nosso mestre. E contamos também, Senhor, com a ajuda e a participação dos nossos bons amigos espirituais. E que possamos, a partir desse momento, nos fixarmos nos ensinamentos que Jesus nos deixou à luz do Espiritismo, à luz dessa doutrina maravilhosa, codificada pelo Allan Kardec, que trouxe à luz ao Evangelho de Jesus, nos demonstrando que os ensinamentos morais devam ser praticados cada vez mais e que o Evangelho de Jesus é muito mais simples do que podem dizer por aí. É muito mais compreensível, desde que cada um de nós se proponha a estudá-lo, aprendê-lo e a praticá-lo. Que a sua paz, ó Pai, recaia sobre todos nós que aqui estamos reunidos e também sobre aqueles nossos irmãos que aqui não puderam estar. Que a sua paz nos acolha mais uma vez. Feita a nossa prece, vamos começar o nosso bate-papo, né? Começamos a nossa conversa. Então, vejam, nós vamos falar aqui do capítulo 14, e é muito importante que nós pensemos na família. O que a família representa para a humanidade? Não para cada um de nós, para a humanidade. A família representa a união, a família representa os ensinamentos morais aos filhos, o aprendizado da convivência em conjunto com o nosso cônjuge, o aprendizado também com os nossos filhos, que conforme nascem, crescem, também nos passam conhecimentos, e nós com a responsabilidade, cada pai, cada mãe, com a responsabilidade da formação moral dos seus filhos, com a criação dentro dos princípios cristãos, ou que seja, dentro da sua religião, mas com princípios morais sérios, com ética, com respeito. E é isso que nós vamos ver hoje, nesta parte do Evangelho, que são as atitudes dos filhos para com os pais, a convivência em família e a razão, muitas vezes, de estarmos juntos no mesmo grupo familiar. O primeiro item dessa nossa conversa é falarmos um pouco sobre a
piedade filial. Né? O que vem a ser a piedade filial? Né? Nos evangelhos de Marcos, Mateus e Lucas, Jesus disse: sabes os mandamentos, não cometas adultério, não mates, não furtes, não digas falso testemunho, não cometa fraudes, honra a teu pai e a tua mãe. Então aqui, neste evangelho, Jesus nos ensina que devemos respeitar os nossos pais, que devemos, em honrar os nossos pais, devemos amá-los, devemos respeitá-los. Que Jesus nos deixou no evangelho amar ao próximo como a si mesmo. Jesus nos ensinou também que devemos amar tanto os nossos amigos como os nossos inimigos e adversários, porque de nada valeria amarmos apenas aqueles que nos amam, aqueles a quem gostamos muito, aqueles com quem convivemos sempre. Se nós precisamos e devemos o respeito, o amor, a caridade, a atenção ao nosso próximo, que dirá os nossos pais, que dirá o nosso pai e a nossa mãe, que nos criaram, que nos formaram, que dedicaram a sua vida a nós, como muitos de nós dedicamos aos nossos filhos, e assim sucessivamente, porque este é o ritmo natural da vida. Então nós devemos dedicar a ele todo o amor, sermos submissos, sermos condescendentes, procurarmos compreendê-los. E aí nós vamos exatamente um pouco mais à frente, né? Quando os nossos pais, quando os pais envelhecem, inverte-se um pouco a situação. Os pais cuidam dos seus filhos, educam seus filhos, fazem todo o possível para que dar a melhor educação, a melhor formação, mas eles envelhecem. E nesse envelhecimento, eles precisam de atenção. Eles precisam de cuidados. Então aquele filho ou aquela filha que mora numa bela casa, numa boa casa, vive muito bem, será que esse acolhimento, será que esse amor, será que essa atenção aos pais é arrumar um quartinho lá no fundo da casa, tá? Olha, fica aí que está tudo bem. Ou olha, você mora vizinho, eu dou um almoço, um jantar, está tudo bem. Será que é só isso que é acolher? Será que é só isso que nós vamos retribuir aos nossos pais? E o carinho que nós devemos a eles? E o amor que nós devemos a eles? E os cuidados que nós devemos a eles? Eles não nos cobram. Eles não cobram. Dificilmente vê um pai ou uma mãe cobrando a seu filho por tudo que eles fizeram. Cabe a cada filho ou filha reconhecer aquilo que recebeu do seu pai ou da sua mãe. Cabe a cada um ver o que recebeu e, com isso, dar a eles o melhor que cada um possa, o melhor. Porque mesmo que esses pais não tenham talvez correspondido a tudo aquilo que se esperava, pois muitas vezes isso acontece, temos que considerar que eles nos deram aquilo que é mais importante, aquilo que valeu a nossa vida. A partir daí, no momento que nós adquirimos consciência, cabe a nós, com o nosso livre-arbítrio, decidir o caminho que queremos seguir. Então depende de nós, né?
Então, cabe a cada um de nós fazer a prática do Evangelho dentro da própria casa. Eu conheci uma pessoa que sempre disse para mim: a caridade começa em casa. Muitas vezes nos preocupamos em fazer a caridade fora, mas, na verdade, nós acabamos deixando isto de lado, né? Então, esta é aquilo que nós teríamos para falar um pouco mais assim, daquilo que nós estudamos, né? Que a gente aprende no que vem a ser a piedade filial, né? Porque quando Jesus disse: honrarás a teu pai e tua mãe, para teres dilatada uma vida sobre a terra, que o Senhor teu Deus te há de dar, isso está em Êxodo 20:12, que é quando Deus passou o decálogo. Será que ele se referia a gente ser bom e a ficar com terra? Vamos colocar isso dentro de um contexto. Naquela época, os hebreus estavam atrás da terra prometida. Então, a terra era o mais importante. Porém, com o advento de Jesus, a visão realmente veio à realidade. Porque Jesus falou muito claro: meu reino não é deste mundo. É nele, meu reino, que não é deste mundo, e não sobre a terra que recebereis a recompensa das vossas obras. Ou seja, o resultado daquilo que fizermos de bom não nos será dado com um pedaço de terra. Então, vamos refletir sempre como fazer com os nossos pais. E aí nós vamos para o segundo item deste capítulo, que é: quem é meu pai e quem são meus irmãos? Em Marcos, Jesus diz que, conta-se em Marcos que Jesus estava com muitas pessoas, né? Vieram à casa, tal, eles estavam conversando, e aí chamaram-no e disseram: a sua mãe e seus irmãos estão fora. Como dizendo: olha, vamos chamá-los, né? Vamos convidá-los a entrar. E Jesus respondeu a eles: quem é minha mãe? E quem são os meus irmãos? E olhando para todos que estavam sentados, concluiu: eis aqui minha mãe e meus irmãos, porque o que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Será que Jesus aqui está renegando a mãe, renegando a família? Acredito que não, né? Jesus, que trouxe tanta luz, tanto amor, tanta paz, nunca faria isso. Nunca falaria algo dessa forma, né? Então, pensando nos seus irmãos que nunca acreditavam muito nele, como em João 7, capítulo 7, versículo 5, fala isso, considerando que Maria tinha a sua própria vida, não o seguiu nas suas pregações e tudo, Jesus tinha o respeito que deveria ter por eles, porém, ele quis nos mostrar, nesta passagem, aquilo que nós devemos fazer durante a nossa permanência na terra e sempre, que é considerarmos a todos nossos irmãos. Hoje nós convivemos com alguém, quando encarnados, que podemos ter eventualmente sido filhos, podemos ter sido pais, podemos ter sido avós. Então, aqueles que estão hoje como nossos pais, aqueles que são os nossos pais, nossos irmãos, o são nesta encarnação. Os laços familiares, consanguíneos, são esses. Então, esses laços familiares que nós temos,
nós temos duas situações de laços familiares, né? A família consanguínea, a família material, porque os pais deram ao filho o seu corpo material. O espírito já existia quando o corpo foi concebido. E o espírito foi concebido por Deus. Então somos nós os filhos de Deus. Então somos todos irmãos. Então nós temos a família material e a família espiritual. Qual será que é a mais importante? Qual será que nós devemos dar mais cuidado, né? Então aqui o outro item agora é o parentesco corporal e o parentesco espiritual. Quando nós reencarnamos, nós precisamos de uma família material. E na maioria das vezes, os espíritos que reencarnam num grupo do qual eles já faziam parte, do qual eles já estavam convivendo em outras encarnações, em outras épocas, né? Eles já convivíamos com isso, não é isso? Então, os laços de família que nós trazemos, esses são os laços espirituais. Aquele que nós adquirimos aqui com o pai, com a mãe, com os irmãos, são os laços consanguíneos, o parentesco material. Essa convivência consanguínea e a convivência espiritual tem uma finalidade que é a de nos aprimorarmos, de nos melhorarmos, muitas vezes de acertarmos antigas desavenças, antigos desencontros. Se nós lermos no livro do André Luiz, Mensageiros da Luz, há lá um capítulo que é a reencarnação. E conta André Luiz, nesse capítulo, com muitos detalhes, a reencarnação de um espírito numa família onde esse espírito reencarnante, por interesses, havia matado aquele que seria e que será o seu pai. Então vejam, essa dissertação longa, bem detalhada sobre esta situação, é importante que nós vejamos. Se vocês tiverem a oportunidade, não deixem de ler, porque realmente nos mostra, nos demonstra o que é uma reencarnação e como ela se processa num caso como esse. As dificuldades. E aí nós vamos também, meus irmãos, avaliar e valorizar o trabalho dos nossos amigos espirituais, para que a reencarnação ocorra de uma forma possível, de uma forma que todos aproveitem e que todos tenham a consciência do que vai acontecer. Infelizmente, muitas das vezes, o nosso livre-arbítrio acaba estragando tudo, complicando tudo. Mas é bastante interessante e bastante elucidativo esta passagem do livro Mensageiros da Luz. Tá? E aqui agora nós vamos entrar, né, naquele comentário que nós temos sempre nos fins dos capítulos, que são as instruções dos espíritos. Na maioria das vezes, essas instruções dos espíritos, nós temos vários espíritos que nos trazem essas informações. Neste capítulo nós temos apenas uma, que é de Santo Agostinho,
lá de Paris, em 1862. E aqui nós vamos falar sobre a ingratidão dos filhos e os laços de família. Tá? O que é gratidão? O que é agradecimento? A gratidão só é válida quando nós a fazemos com muito amor, quando nós a fazemos de coração. A gratidão só é válida quando nós prestamos um serviço a alguém sem nenhuma pretensão de qualquer recompensa. E os filhos precisam cuidar dos seus pais. Então, a ingratidão dos filhos muitas vezes acontece, como nós dissemos há pouco, naquela situação, eu vou trazer o meu pai para casa e a mamãe, porque assim eles vão me ajudar, sabe? Eles ajudam a minha esposa para fazer alguma coisa, ou a esposa ajuda o meu marido, ou elas ficam com minhas crianças, assim eu posso trabalhar. Ou seja, eu não estou agindo com a finalidade de realmente ajudar aos pais. Esta pessoa não estaria agindo com a vontade de fazer o melhor para os pais. Muito pelo contrário, está se aproveitando. Será que isso é correto? Será que isso é direito? Será que a nossa doutrina endossa esse comportamento? Não, né? Então, que nós possamos pensar sempre, né? Naquilo que a doutrina nos ensina. Desde que nós ajamos de acordo com a da doutrina, nós estaremos sempre fazendo o melhor. E quando nós sempre fazemos o melhor, nós podemos levar conosco, no momento em que desencarnarmos, atitudes positivas. Mas, porém, se nós alimentarmos aqui na Terra muito ódio, muita raiva, nós estaríamos levando isso conosco. E aquele aperfeiçoamento para o qual nós aqui viemos, perderia toda a finalidade. Porque se nós analisarmos bem, nós nascemos, vivemos e desencarnamos. Né? Qual a finalidade de nós estarmos aqui? No meio de uma família, convivendo com alguns amigos e trabalhando. Seria somente esta finalidade? Ganhar, ter, possuir, crescer? Porque quando você pergunta para uma pessoa, você está bem? Ela vai estar bem se ela estiver bem empregada, com um bom carro. Caso contrário, ela vai indo, né? Sabe como é que é? Será que o estar bem, na verdade, não seria ou não será estarmos bem conosco mesmos? Estarmos com o nosso coração voltado para o bem, voltado para a caridade, voltado para o amor? Porque a caridade é a nossa senha de entrada. A nossa senha é que nós vamos levar coisas boas quando formos dessa vida. Então, que nós possamos ter conosco essa premissa. Nós precisamos não ofender, nós precisamos não injuriar, nós precisamos perdoar de coração. De coração. Porque muitas das vezes, no momento em que nós reencarnamos, nós vamos reencarnar com aqueles nossos amigos, familiares, com quem convivemos e com quem criamos dificuldades.
com quem nós não fizemos o bem, ou muito pelo contrário, fizemos o mal, os prejudicamos. Então, muitas vezes, essa nossa atitude explica perfeitamente por que no meio familiar, no meio dos amigos, você tem tantos desencontros, muitas vezes encontra uma pessoa, você não se dá bem, você não entende porquê, mas você não gosta, não, é aquela assim que a gente às vezes fala, né? O santo não bate, então fica difícil. Então que nós possamos colocar amor em tudo que nós fizermos, principalmente quando somos pais, no cuidado com os nossos filhos, para que eles não se desvirtuam depois de crescerem. Porque se nós dermos o amor necessário, se nós dermos o carinho necessário, o entendimento necessário, nós vamos ajudar esse nosso irmão a crescer moralmente. Porque quando o Espírito vem, ele traz consigo o que ele tinha. Algumas vezes ele tem um bom instinto, ou instintos bons, outras vezes nem tanto. Então cabe aos pais reverterem quando os instintos não são bons e apoiarem quando esses instintos são bons. Então, a ajuda, o encaminhamento para a doutrina, né? Então, nós precisamos dar espaço para essas almas crescerem, né? Porque quando lá chegarmos, Deus talvez nos pergunte, né? Deus ou aquele que nos receber, muita pretensão ser recebido direto por Deus, não é não? Acho que é, né? Então, acho que a gente quando a gente chegar lá, vai ser recebido por alguém que, em nome de Deus, poderá nos fazer a seguinte pergunta: que fizeste com a criança confiada à vossa guarda? Se nós não cuidamos, se nós não nos preocupamos em dar melhores oportunidades para ela, e aí nós vamos pedir uma nova oportunidade, né? Então, que seja importante a gente se preocupar muito com a causa dos filhos, para que nós não nos tornemos responsáveis por esses desvios, né? Então, que nós possamos ver nesse capítulo que nós acabamos de ver, o ensinamento de como sempre aquilo que nós estudamos na doutrina. Somos nós os responsáveis por tudo aquilo que fizermos. Seja bom, seja mal, não seja nada. Então que possamos, a cada dia, ao ler o Evangelho, ao fazer as nossas preces matinais, as nossas preces noturnas, que possamos pensar muito nisso. Assistindo a um vídeo do Divaldo Franco, ele conta que depois do falecimento da mãe, quando ela o ajudou muito, e quando ele ia se deitar, ela chegava, ele a via e ela falava: filho, você já orou? Ele falava: mamãe, mas o meu dia hoje foi cansativo, eu viajo muito, estou muito cansado, mamãe. Ela falava: filho, você está deitando, você não sabe como e se vai acordar. E pela manhã ela também vinha: filho, você já orou? Mas eu ainda não me levantei, mamãe, estou na cama ainda. Então, você hoje está levantando, mas não sabe se à noite você irá se deitar. Então, que possamos refletir sobre tudo isso, né? E dentro daquele princípio, estudo, aprendo e pratico, ok? Então, vamos, antes de encerrar, fazer uma prece de agradecimento e uma vibração pelos nossos irmãos.
juntando os nossos pensamentos bons, juntando toda a nossa energia, todo o nosso amor, fazendo disso um só pensamento, para que o nosso país, o nosso estado, a nossa cidade possa receber as bênçãos do Senhor, para que possamos sair da situação que hoje vive. Vibremos por todos aqueles profissionais de saúde, vibremos por todos aqueles que trabalham em pronto-socorros, hospitais, sejam médicos, enfermeiras, auxiliares, assistentes, faxineiros, motoristas, ajudantes de ambulância, não importa quem sejam. Os policiais que hoje correm tanto também para ajudar quem precisa. E que cada um de nós se conscientize da responsabilidade que temos para com o nosso próximo. Cabe a cada um de nós a responsabilidade de olharmos o nosso próximo como nosso irmão. E isso está nos ensinamentos de Jesus. Vibremos pela nossa casa, no Centro Espírita Allan Kardec, por todos aqueles que continuam o seu trabalho dentro desta casa, todos aqueles que continuam lendo o Evangelho, estudando o Evangelho, se reunindo de forma virtual, para que possamos, dentro de algum tempo, voltarmos ao nosso convívio pessoal. Aquele convívio gostoso, olho no olho, um abraço gostoso. E eu agradeço muito ter tido a oportunidade de estar com vocês. A oportunidade de estudar um pouquinho mais o Evangelho, de descobrir sempre algo novo, algum ensinamento maior. E assim, quem sabe, eu cresço um pouquinho mais também, né? Obrigado a todos, tenham todos uma boa noite e um bom descanso.